Meu nome é Rubens Múzio, eu sou professor aqui da Faculdade Teológica Sul-Americana e também missionário da CEPAL, além de coordenador do Instituto Rede, Instituto de Revitalização e Desenvolvimento de Igrejas. Nesses anos como líder, eu tenho percebido que muitos precisam adaptar-se ao ministério, de um treinamento mais formal. E é necessário também que a gente faça uma avaliação do nosso próprio ministério, porque algumas pesquisas que nós temos observado, aparentemente 40% do nosso tempo é dedicado em questões administrativas. Essa ênfase administrativa organizacional pode chegar até 50% do tempo no ministério. E, portanto, nós como líderes, como pastores, missionários, como líderes de igreja, nós precisamos avaliar o tempo que nós estamos nos dedicando ao nosso próprio treinamento, à nossa própria formação. Porque nós percebemos que, como líderes, nós estamos lidando com esse dilema. Alguns de nós desistem, outros acabam amontoando uma série de tarefas, outros sucumbem simplesmente ao esforço e ficam calados no ministério diante de realidades frustrantes, diante de preocupações ministeriais, do excesso de trabalho, da falta de tempo para realizar questões pessoais, da falta de tempo para a oração, para o estudo bíblico, para uma vida de comunhão, de espiritualidade mais integral, um tempo maior dedicado à sua família. Com a impressão de que o ministério muitas vezes é como um grande calvário, o líder prefere absorver várias das suas dores, problemas, num sofrimento um tanto que silencioso, do que tentar resolver de forma mais criativa as diversas questões. Isso por falta frequentemente de treinamento. O líder que não se modifica, diz um pesquisador chamado Allen, ficará obsoleto e se tornará incapaz de uma liderança efetiva, assim como o dinossauro que fracassou em se adaptar acabou extinto. Eu acho que essa é uma declaração incontestavelmente verdadeira. Na verdade, a gente não pode ignorá-la, porque isso é fazer mal para nós mesmos. E por isso esse curso tem o objetivo de ajudar você a planejar melhor o seu tempo, a planejar melhor a sua organização, a pensar nas suas prioridades, a organizar melhor o espaço da sua comunidade, a pensar em estruturas mais corretas, estruturas missionais, administrativas, com ações mais saudáveis. Esse curso deseja ajudar você a pensar na liderança, na sua capacidade de dirigir a comunidade, um líder que influencia pessoas para que elas tomem atitudes efetivas e que elas tenham uma visão clara, esclareçam seus valores, estabeleçam estratégias, desenvolvam e alinhem os seus diversos ministérios, saibam motivar mais a sua comunidade. Além disso, o trabalho de um líder tem a ver com monitorar, com atividades que visam avaliar os resultados que estão sendo alcançados. Olha, fazem quase 35 anos que eu entrei num seminário em Campinas, fui fazer teologia, aquele jovem começando a sua caminhada teológica, pastoral. E eu me recordo muito bem que, começando o seminário, a gente vai aprendendo matérias na área de evangelismo, a liturgia, teologia sistemática, homilética, pregação e várias outras matérias relacionadas à vida da igreja local. Você aprende um pouco sobre batismo, Santa Ceia, você aprende a participar de reuniões mais administrativas da sua igreja local. Mas nós percebemos, e com o passar dos anos a gente sente que há uma carência, uma necessidade de um curso mais formal em liderança. E eu fui percebendo isso com o passar dos anos, que o conteúdo de administração, de gerenciamento, de liderança nos seminários teológicos era muito pequeno, insuficiente. A faculdade teológica, os institutos bíblicos geralmente tratam de temas voltados mais à estrutura organizacional, às políticas da igreja local. É claro que hoje em dia nós temos várias matérias interdisciplinares focadas na sociologia, na filosofia, na psicologia, no aconselhamento e várias matérias integradas com a realidade social. Mas há uma falta de treinamento que me preocupa desde aquela época em que eu comecei a pastorear na igreja local. E eu percebi
essa carência na minha capacidade de liderar a igreja local. Eu estava buscando a vontade do Senhor, eu estava procurando ler a palavra, eu estava procurando conhecer a teologia, estudar seriamente a Bíblia, mas eu percebi que havia uma série de outras questões que estavam voltadas mais a questões organizacionais da igreja. Como lidar com a contabilidade, como pagar os impostos, como lidar com questões de prédios, de contratos, de estatuto, como investir as finanças da igreja, como cuidar das doações e depois como missionário, doações que vinham às vezes recebidas de igrejas que eram enviadas para outros missionários que estavam no exterior. Como é que a gente satisfaz uma série de exigências contábeis que podem garantir uma boa prestação de serviços na igreja local? Porque a igreja é esse híbrido de uma combinação entre organismo e organização. Por um lado, nós somos um povo do reino, pessoas que seguem a Jesus, discípulos de Jesus Cristo, participamos de um organismo que é a Igreja do Senhor, comunidade dos cristãos, esse povo de propriedade exclusiva de Cristo. Por outro lado, nós também somos uma organização debaixo de leis, de normas e regras que vivem como cidadãos de um país. E eu não conseguia mais ter tempo para fazer algumas das coisas importantes que eu queria, porque eu percebi que a gente acaba investindo uma parte enorme do tempo da semana em questões administrativas, em questões organizacionais, em questões importantes de reuniões com conselhos, reuniões de organização. E faltava tempo, então, para me dedicar a outras áreas que eu queria. Na evolução da liderança pastoral, a gente percebe que o líder ou pastor precisa ser alguém capacitado em gestão. Mas o ponto de partida é reconhecer que há uma necessidade em cada um de nós de se tornar um líder mais maduro, de deixar aquela posição imatura, ingênua, frequentemente de uma liderança natural, uma liderança instintiva. E nós evoluímos e nos desenvolvemos no sentido de adquirir novas ferramentas, de amadurecermos, de nos tornar líderes mais maduros, mais conscientes, mais capazes, mais treinados. E nessa perspectiva de liderança, o líder natural cristão tem talentos e habilidades concedidos por Deus, que são a matéria-prima a partir das quais Deus vai fazer as coisas na sua vida. Esse líder pode desenvolver esses talentos para que eles se tornem ferramentas excelentes. E nós vamos, neste curso, falar de alguns desses talentos, dessas ferramentas, desses instrumentos que podem fazer você se tornar um melhor líder e ajudá-lo a maximizar o seu potencial, a se tornar um líder mais competente, mais capaz. E essas novas habilidades e ferramentas que eu quero passar para você, quando elas forem usadas com disciplina, com a presença e o poder do Espírito de Deus, elas podem ser para a glória do Senhor.